Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Neuromarketing Cast. E, gente, hoje eu estou aqui com a presença ilustre de uma médica ginecologista e nós vamos falar aqui de assuntos que vocês já até imaginam, né, gente, pelos temas, né? Muito polêmicos. Então, você, principalmente que é mulher e está nos assistindo hoje, se você é gestante, melhor ainda, porque a gente vai trazer também temas sobre esse assunto, mas é importante que você preste muita atenção nesse nosso episódio, porque vai ter conhecimento aqui, gente, para vocês distribuírem, não é mesmo, doutora? É isso mesmo. Então, seja muito bem-vinda, doutora Yasmine Nasser. Obrigada, Se apresenta pra Karina. gente, doutora. Fala sobre as suas especializações, seus títulos e quem é a Yasmine. Tá bom. Então, eu fiz ginecologia e obstetrícia aqui no Hospital Regional de Presidente Prudente. Fiz pós em ginecologia endócrina e curso de estética íntima, recentemente. Ai, que legal. E, doutora, eu ia te perguntar também, porque todo podcast, todos os episódios, a gente pede pro participante trazer um pouquinho da trajetória dele, né? Uhum. Por que escolheu essa área? Por que escolheu seguir, no seu caso, na área da ginecologia? Já era um sonho seu, de adolescente? Ah, quando eu crescer, eu quero ser médica ginecologista. Ou não, isso veio depois? Conta um pouquinho pra gente como foi. Eu, quando entrei na faculdade de medicina, pensava em fazer dermatologia. Era uma área que eu pensei muito. E aí, durante a faculdade, eu fui me identificando com outras áreas. Sabia que queria fazer alguma área de cirurgia, de procedimento cirúrgico. Pensei já em cardio, pensei em radiologia também, mas a rádio eu achei muito parada, não achei que era o que eu tava esperando. E eu sempre acompanhei meu pai, que é ginecologista e também obstetra, nos procedimentos dele. Ele começou a me chamar na faculdade, às vezes, para entrar em cirurgias, e eu acho que isso foi trazendo um pouco do encantamento. Encantamento, familiaridade com a área, né? Exatamente. Que legal, que bacana. Mas decidi nos 45 do segundo tempo, antes de fazer as inscrições das provas. Mas quem levantou assim uma pulguinha atrás da orelha foi um professor. Que falou assim, por que você não segue a área da ginecologia? Eu acho que é bom pra mulher, que eu e seu pai somos homens, às vezes fica um pouquinho mais difícil. Sim, verdade, E isso aí, é verdade. E aí eu falei, vou fazer ginecologia, porque tinha clínica e tinha cirúrgica junto. E por incrível que pareça, né, doutora, me corrija se não for o caso, mas pelo que eu ouço por aí, existem muitos bons profissionais, bons médicos, homens na área da Sim. ginecologia e obstetrícia, Uhum. mas uma mulher às vezes acaba transmitindo, né, mais essa segurança, uma confiança, ou essa coisa de identidade mesmo, né, com o paciente. O que elas falam às vezes é que algumas amam homens, e elas não trocam os médicos delas, e outras falam, doutora, eu vim aqui porque acho que você entende melhor do nosso lado. Fica com uma insegurança ainda, fica né? com vergonha, às vezes, de falar algumas coisas pra homem. Verdade. Então, às vezes, elas se sentem mais tranquilas. E a gente sabe que a área da ginecologia é uma área muito íntima, né? Muito, verdade, muito íntima. Então, isso daí, Às vezes tem alguma dúvida, alguma coisa que ela quer perguntar sobre não só sobre a saúde dela, mas sobre o ato em casal, né, por exemplo, com o marido, aí ela fica meio... Elas ficam com vergonha com pra chegar, às vezes, com perguntar, o homem, exatamente. Com certeza. Então vamos já para as perguntas que todo mundo quer saber. Gente, perguntas polêmicas hoje, hein? A primeira delas, um pouco menos polêmica, né, mas que muita gente tem dúvida, é sobre anticoncepcional. Uhum. Então eu trouxe aqui, doutora, as mais perguntadas aí, né? Fizemos a pergunta aqui pro chat, né, gente? Que eu não sou ginecologista, né? O que as mulheres tanto perguntam aí pras médicas e o que elas mais querem saber sobre isso. E a gente vai perguntar aqui pra doutora. E a primeira delas é mulheres que tomam anticoncepcional por muitos anos, muito tempo. Isso realmente traz algum prejuízo para a saúde da mulher, ou nada a ver, hoje em dia, com a tecnologia que temos, né? Até porque os medicamentos hoje provavelmente não são como eram lá há muito tempo atrás. Isso causa realmente algum prejuízo ou não para a saúde? Então, Cá, hoje em dia, os anticoncepcionais, eles são modernos, né? Que nem a gente estava falando. E o maior medo das pacientes é o engordar. Sim, com o uso do anticoncepcional, que tem bastante essa conversa, né? Mas a gente sabe que o anticoncepcional hoje em dia tem muitos que fazem até o efeito diurético. Então, que essa paciente não vai ter tanta retenção de líquido, melhora a parte do rosto.
E não interfere. A quantidade de tempo que a paciente toma o anticoncepcional não vai interferir na vida reprodutiva dela. Entendi. Isso daí é uma outra sempre dúvida das pacientes, né? Sim. E eu acho que o problema principal de todo mundo é achar que anticoncepcional é uma coisa que você pode tomar igual da amiga. Ah, sim. Várias chegam no consultório falando, eu comecei a tomar esse remédio Porque fulana falou que há tomava. muito tempo. Porque deu certo pra minha amiga e aí eu resolvi tomar o remédio também. E em consulta, quando você faz uma primeira consulta, por exemplo, com a paciente, aí você consegue identificar ali se tal anticoncepcional é pra ela, se não é. Sim, com certeza. E elas sempre perguntam também assim, né? Doutora, qual o melhor anticoncepcional? Não existe o melhor anticoncepcional, né? A gente tem específico para cada caso. Sim. E hoje em dia, as pacientes não têm vindo mais atrás de anticoncepcionais modernos, ou seja, DIU, Implanon, anel vaginal, adesivo. Muitas não têm muito contato ainda, não entendem muito sobre adesivo, anel, que é uma coisa mais nova. Mas você costuma indicar algum que você acredita que seja mais eficiente, que seja... Não vou usar o termo melhor, né? Mas tem algum que você indica mais? O que hoje em dia as pacientes já vêm perguntando é sobre o DIU e Implanon. São que elas já vêm sabendo tudo. Mas eu gosto de falar pra elas que eu meio que, na minha consulta, eu faço meio que uma aula pra ela de contraceptivos, explico desde a pílula até o DIU, Implanon, anel vaginal e adesivo, e aí no final a gente chega num consenso e vê qual que é o melhor método pra ela. Sim, entendi. E isso é ótimo, até porque ela precisa de uma orientação, né, doutora? Exatamente. Que nem você falou, vai perguntar qual é o método contraceptivo da amiga, talvez não funcione tanto pra ela, enfim. Com certeza. Isso é bem complicado. Uhum. E uma outra coisa que eu queria te perguntar também, sobre as alterações hormonais. Quando que a mulher, por exemplo, ela começa a sentir que é o período, por exemplo, pré-menopausa, e ela precisa procurar um médico, um ginecologista, e às vezes ela fica adiando e tal, e com todos aqueles sintomas. E como que funciona isso no seu consultório? As mulheres têm procurado bastante isso? Como que tem sido? Agora, eu acho que por conta da mídia, todo mundo sempre bater muito em cima de menopausa. Tá muito nisso, as pacientes né? agora vêm, entendeu? Doutora, eu passava anos e anos passando mal. E porque a gente teve uma época que ninguém usava hormônio, porque tinha medo, porque causa câncer. Ou pensava, menopausa é isso mesmo, tem que sofrer mesmo, exatamente, bora lá, né? Que vai dar trombose e todas essas questões, entendeu? Então aí, hoje, ela sempre vem, doutora, eu tô sentindo um calor, e eu preciso melhorar isso. Lógico, a gente tem tratamento, né? Vai ajudar ela. E isso é importante, ela saber que ela consegue melhorar esses sintomas e que não é normal e ela ficar tendo que sofrer isso por muito tempo, né? E aí você auxilia também as suas pacientes nisso? Auxilio, sim. Isso é muito todas. importante. Que legal. E uma outra coisa que é bem assim, uma pergunta já meio que conectada com essa última pergunta. Sobre a libido. Que as mulheres, né, segundo as nossas pesquisas aqui, é uma das coisas que elas mais perguntam também. Doutora, não sei o que está acontecendo, se é uma rotina no casamento, ou se é hormonal, ou se é estresse. Quando você vai conversar com uma paciente sobre isso, o que você costuma perguntar? Como você investiga para entender essa questão da falta da libido? A primeira coisa que eu sempre pergunto para elas, como é a rotina delas no dia a dia. Porque é uma das coisas que... o libido é multifatorial, né? Então, são vários fatores que vão interferir na questão do libido. E aí, a gente vê que a mulher mudou durante toda a trajetória aí dos anos. A mulher, hoje em dia, trabalha, muitas das vezes, ela que mantém a casa. Então, trabalha, tem que chegar em casa, cuidar da casa, dos filhos. Uma tripla jornada, né? Exatamente. E aí, o que eu falo para as pacientes? Mulher é diferente de homem, né? Mulher, para ela ter vontade, desejo, libido, ela precisa estar relaxada, durante o dia planejar com que isso aconteça. Homem é diferente, né? Então, assim, eu falo para elas não se compararem tanto com o marido, porque é diferente. Então, tudo isso, lógico, a gente vai investigar a parte hormonal, vai ver outros fatores, mas normalmente está relacionado com estresse e cansaço. Chega no final do dia, ela não quer nem saber, ela quer dormir, ela quer descansar, coitada. Exatamente. Sim, que dó. Principalmente as que têm filhos pequenos, né? Eu não tenho, gente, filhos, mas eu vejo, assim, conversando com amigas, né? Que tem filho ali na fase 1 ano, 2 aninhos, que é muito, né? Sim. A rotina dela acaba demandando muito. Então, aí chega um dado momento que ela tem isso como
como não diria uma objeção, mas é algo que elas costumam relatar, então, para os médicos, né? Pros Sim, ginecologistas. e sabe o que eu percebi também? Às vezes tem homem, não passa por avaliação médica, nem nada, e quer tomar testosterona pra fortalecimento, musculatura, enfim. E aí eles ficam mais atiçados, digamos assim. E aí a mulher fica no padrão dela, normal, e ela acha que o normal é o que ele está, entendeu? E aí, às vezes ela nem sabe que é um sintoma que advém do uso de sim, esteroides e aí ou de testosterona. já teve paciente que falou, meu casamento tá acabando, doutora. Porque ele tá usando testosterona, eu não tenho vontade, Já vira uma briga. faço, aí tava virando um problema no casal. Meu Deus do céu. Gente, olha só que sério, né? Como que tudo interfere. E como é importante, pelo menos eu acredito que seja assim, né? Se a mulher tá procurando médico, tá se tratando, tá se cuidando, que o homem também faça isso, ambos, né? Eu acho Procurem importante, sim. um acompanhamento, porque às vezes o que falta pra um não tem no outro, às vezes um treina, o outro não treina, tem Exato. disso no casamento, né? Com certeza. Tudo É é o importante. casal, né? É o casal. É o casal. Então, isso é o que acontece muito. E um outro assunto também, doutora, que é muito interessante para quem está nos assistindo, é a gestante, a Sim. mulher gestante. Então, hoje, o que eu vejo, conversando também com algumas amigas, né, que engravidaram e tudo, e, cara, parece que tudo começa a mudar, né, no corpo da gente, a disposição, é o sono, parece que o seu corpo já não responde mais como antigamente, é tudo muito diferente. E as pacientes que te procuram nesse período, doutora, que já engravidaram, mas é bem comecinho da gravidez, quais são as principais perguntas que elas te fazem e como que você procura auxiliar essas gestantes? O que é importante que elas saibam nesse começo dessa jornada? Cá, a gestação é um mundo à parte, digamos assim, né? A paciente tem medo, o marido tem medo, todo mundo tem medo. E vizinho, vó, quer tudo dar opinião, né? Então, eu sempre tento acalmar e mostrar pra elas o que é normal na gestação. É o que você falou, o corpo muda, alterações fisiológicas vão acontecer, desejos, sonos, vontades e tudo mais vai mudar e é um novo cenário, tanto pra mulher como pro marido, né? E aí eu tento ajudar elas o máximo, as consultas tiram a maior dúvida pra elas. E eu acho que é o momento que os dois têm que estar super unidos. O homem tem que estar tranquilo para passar tranquilidade para gestante, para paciente, porque senão ela também fica ansiosa, né? E aí tudo isso vai virando uma bola de neve durante os 9 meses e aí a gente fica... traz insegurança para paciente, né? O marido muitas vezes questiona, né, a mudança de humor, elas contam isso, né? Sim, mas é o que eu falo para os pacientes, para vários maridos, e é verdade. Se tá ruim na gestação, vai piorar no puerpério. Então, no puerpério, a mulher fica muito mais irritada, né? Sim. Tipo, porque junta o cansaço, a ausência de sono. Então, Ela não tá dorme, amamentando, já cansada. Exatamente. É outro cenário. Eu falo, então, que na gestação muda o humor, mas no puerpério piora um pouquinho mais. Caramba, então ele tem... Na verdade, a gestação é para ele se preparando para o que há de vir. Exatamente, é um preparo. Aí só desse jeito, calma, vai piorar. Pera aí que vai piorar. Isso Exatamente. É ótimo, perfeito. E, doutor, uma outra coisa também, né? Já que entramos no assunto gravidez. Hoje tem muitas mulheres que estão congelando óvulos, deixando para engravidar mais tarde, com 40 anos. E a gente sempre teve, né? Pelo menos eu ouvia muito isso no passado. Que, olha, mulher engravidar aos 40 esquece, não pode, porque é muito risco, é muito perigoso. E como eu sei que o público que nos assiste, principalmente no YouTube, no Instagram, são mulheres com mais de 30, né? De 30 e a 50, são mais empresárias, por exemplo. E o que você diz, assim, para essa faixa etária que ainda tem vontade de engravidar, não teve o primeiro filho ainda, por exemplo? O que você orienta? É que eu falo, sempre os extremos de idade são arriscados para a gestação. Isso daí a gente sabe, né? Tanto as mais novas quanto as pacientes acima de 40 anos, elas têm um risco maior de pressão alta, diabetes na gestação, ou malformação fetal, risco de Down, que é uma das coisas que todo mundo falava, e agora que tá trazendo bastante de autismo, né? E tem estudos que comprovam mesmo, tanto Down quanto o autismo, existe o maior risco? Sim, existe o maior risco. Caramba! Então, o que eu tento acalmar as pacientes ela tem vontade de ter o filho nessa faixa etária? Ótimo, estamos ali para controlar o que deve.
Mas não vou... Não, eu acho que é uma decisão da paciente. Sim. Eu explico todos os riscos que pode ter, as possibilidades, mas a gente vai tentar contornar o que for preciso, né? Sabendo desses riscos, a paciente que decide. Não, eu vou tentar engravidar mesmo. Teve uma paciente esse tempo no consultório, ela já tinha desistido. Ela já tem um pouquinho mais de 35. Ela já tinha desistido. Essa semana voltou falando que tava gestante. Então, Caramba! ela tinha desistido. Ela falou, não vou engravidar mais. Vai E ver, acabou ela vinha voltando. tentando muito e não teve, né? Não, Tinha vou ter pensado até em mais. fazer fertilização, realmente. Aham. A hora que ela desistiu, eu falei, era isso que faltava. Você desconectar dessa pressão, dessa Exatamente. cobrança. Essa cobrança também a gente vê que influencia muito, Influencia. Nossa, já vi vários... Isso é outra coisa que eu já acompanhei também. De casais que, nossa, que sofrem demais com isso, né? Tanto o marido quanto a esposa. De que tem que engravidar, meu Deus, e aí? E gera essa ansiedade, né? E aí, em contrapartida, tem uma paciente que ela decidiu, que ela tem 40 anos, e que agora já não é mais a hora dela ter filho. Ela decidiu, ela e o marido, que eles não querem mais. Só que ela falou assim, doutora, o que me incomoda é todo mundo ficar perguntando. Ai, você não vai ter filho? Ai, mas você não tem filho. Ela falou assim, eu me estressei outro dia. Porque é uma decisão minha, eu não quero mais. Eu falei, Nossa, cada um eu passei tem por isso. isso. E principalmente, vamos entrar em assuntos mais assim, né? Começar a aprofundar esse nosso podcast. Isso aí é complicado, doutora, porque tem outros fatores que influenciam para que essas pessoas venham perturbar o coitado do casal. Por exemplo, religião, às vezes, influencia muito, né? Eu, para quem me assiste e me acompanha nos conteúdos, eu sou cristã desde sempre, né? E pactuo muito com essa coisa da família e tudo mais. Mas acredito também que isso pode não ser para todo mundo, né? Exatamente. Na própria Bíblia a gente vê que tem, né? Paulo não teve filhos, coitado. Será que ficavam na cabeça dele, né? Paulo, e aí? Bora Cadê casar, a meu criança? querido? Cadê a criança? Vamos casar. E aí, como é que tá? Então, existe, né? Pessoas que talvez não querem isso. Exatamente. E essa pressão toda vem muitas vezes do... Ai, casou, cadê meus netos? Casou, cadê meus sobrinhos? Casou, cadê o priminho pra brincar com o Juninho? Então, aí começa isso na cabeça do casal, que muitas vezes nem tá afim de ter filhos. E eu falo, gente, por propriedade de causa, porque eu passei por isso, tá? Fui casada, né? Já estava há 14 anos com o meu ex-marido, e as pessoas realmente faziam isso. Karina, e aí? Cadê o filho? Gente, não tô preocupada, vocês estão... É engessado, E né? quando vier a fralda, como é que é? Você vai, né? Vai, porque às vezes o casal não quer, e a pessoa de fora tá tanto insistindo. Verdade. Teve uma ocasião bem engraçada que teve uma pessoa que falou assim pra mim, né? Falou, ó, você tem que ter filho, Karina. Não tem como não ter. Eu falei, mas por que eu não posso ter, né? Se eu não quiser ter. E a pessoa falou assim, porque tá escrito lá na Bíblia. Crescei e multiplicai-vos. Eu falei, nossa, mas pelo que eu vejo, o mundo já tá bem povoado, né? Cheio. Olha, Preciso eu vejo pela colocar maternidade. o meu também, né? Eu tô vendo bastante gente. Foi falado isso quando tava Adão e Eva, né? Agora eu creio que não seja tão necessário. Mas o que falam lá no... Você ia falar? Não, eu tô falando assim, já vê pela maternidade, né? Não para de nascer criança. Então, e criança nascendo, deixa nascer, né? Agora eu também tenho que contribuir. Nem sempre a pessoa quer contribuir, né? É que acho que o pessoal vê como uma obrigação, né? Um Talvez padrão. Sim. A pessoa tem que, pra ser feliz, sei lá, não sei... ler casar, um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Exatamente. Escrever um livro. Mas eu já escrevi um livro, Você já escreveu? Plantei árvore, ficou faltando agora só tá um todo filho. mundo esperando filho. 2 livros, né? 2 livros eu já escrevi, foi? Não foi? Não, Tem não 2 foi. livros, não sabe? Você tem o seu e-book, que você fez o resumo. Ah, lá. sim. São 2 livros, é É, verdade. 2 É que eu não tava livros, contando online. Agora você... 2 livros e aí já No plantei padrão dos árvore outros, estão e esperando o seu filho. Eu já tenho a Charlize. Serve? Depois nós vamos fazer pro pessoal do YouTube entender. Você faz uma montagem e coloca a foto da Charlize. Senão vão ficar sem entender nada, né? Com certeza. Carroupinha e tudo, né? Hã? Carroupinha e tudo. Com a roupinha e tudo. Hoje ela tá de roupinha, que tá frio, né, gente? Então tive que abrigar a criança. Mas, enfim, acontece muito isso. E às vezes a pessoa não tem esse desejo, que nem no meu caso, eu amo criança. Meus sobrinhos são tudo pra mim, minhas riquezas, adoro criança. Mas não quis ser mãe. Então foi bom a gente ter trazido esse assunto, porque é algo que parece que não, né? Mas assombra algumas mulheres. Assombra, mas tem umas mulheres que elas são muito decididas. Querem São. fazer processo de laqueadura. Hoje em dia, a gente tem que fazer todo um protocolo, né? Sim. Então, mudou recentemente. Então, a mulher maior de 21 anos ou 2 filhos vivos. Então, eu já fiz laqueadura em paciente que não teve filho nenhum. Porque entrou no critério dela da idade. E ela falou, eu nunca me imaginei ser mãe.
É uma coisa que me assombra. E eu não quero, então ela optou por fazer a laqueadura. Sendo nova ainda. Sendo nova. Ah, acima de 21, né? Acima. Tem que Então, ver. porque 21, 22 anos, gente, é É muito nova, né? ainda. Também sim. acho. Mas é uma decisão, e se a pessoa decidiu, e o parceiro talvez decidiu também, né? Às vezes foi até um comum acordo. Hoje em dia o parceiro não precisa assinar a documentação. Sim. Antigamente precisava. Mas é bom que conversem, né? Sim, Sobre o os dois têm assunto. que estar... Tem que estar de acordo com isso, né? Com certeza. Isso é legal trazer esse assunto aqui. Inclusive, doutora, outra coisa que eu ia perguntar. Vamos apimentar aqui o nosso podcast, né? Quando as mulheres te procuram, falando sobre essa questão do sexo, que hoje a gente vê muito, né? Tem pacientes que talvez nem sabem o que é orgasmo, nem sabem o que é isso, nem sabe se já teve ou não, né? Elas perguntam isso às vezes pra você, é mais difícil, não? Que eu vejo que você lida muito com gestantes também, Sim, né? E surgem às vezes essas dúvidas ou não? Quando surge, como que você orienta? Normalmente elas já vêm falando que elas pesquisaram alguma coisa na internet. Então elas já... o chat GPT, né? Se ela perguntar tudo pra ele, eu vou passar vergonha perguntando pra médica, por quê? Porque ela já vem com as coisas melhor formuladas. Eu acho que com algumas coisas que consegue tirar a dúvida dela e ela não precisar explanar tanto comigo. Então vem com uma coisa mais, tanto, né? Mais justinha. Então, às vezes, elas não chegam com tanta pergunta ou tanta dúvida, porque realmente essa questão de relação sexual, às vezes elas acabam sanando com elas, ou às vezes, é o que eu falo com as pacientes, tentem não ficar, principalmente com mais jovens, né? Não ficar perguntando pra amiga, sempre vir conversar com a gente, né? Porque tem coisas que às vezes é uns mitos, coisa que não tem nada a ver, né? Que não tem nada a ver, exatamente. Sim. E aí, nesses casos, por exemplo, você percebe quando você consegue diagnosticar, quando ela chegou com algum problema nesse sentido, se é mais emocional. Cara, na maioria das vezes eu vejo que é muito mais emocional, mais na mente dela, do que um problema em si. Você consegue ver isso? Ou muitas vezes é clínico também, né? Sim, é emocional ou às vezes físico também, né? Às vezes ela tá com vergonha de alguma coisa. E uma das coisas também que incomoda bastante a mulher tem dor, às vezes. Então, daí ela não consegue realmente chegar no orgasmo e sentir prazer. E essa dor não é normal. Não é normal. Sempre tem que investigar, né? Eu falo pra paciente que não é normal ter dor toda a relação. Lógico, um desconforto a mulher sempre tem. Eu falo que, tipo, às vezes a paciente não tá com vontade, vai fazer pra agradar o marido. Lógico que o desconforto vai acontecer, né? Com certeza, né? Com certeza. Às vezes a culpa é mais do marido, né? Então. Só pra descontrair. O erro é tirar o marido de perto. Tem que entender que tem todo um processo, né? Exatamente. E outra coisa que eu vi que você postou, e eu achei interessantíssimo, falei, no podcast eu vou perguntar. Porque isso aqui é um assunto que provavelmente tá em alta. Eu vi lá que o pessoal interagiu até e tudo mais, né? Sobre ninfoplastia. Antigamente, eram pessoas mais de idade, que procuravam e tal, e você comentou que diz que muitas pessoas mais jovens até têm procurado bastante essa cirurgia. Explica para as pessoas o que é isso, a sua especialidade, você falou que fez cursos, fez especializações nesse sentido. Como que funciona, doutora? E para quem não é, né? Sim, as queixas são muito diferentes. As mais jovens vêm com uma queixa de que realmente o pequeno lábio tá aumentado e que incomoda na hora de atividade física. Às vezes vai andar de bicicleta, incomoda. Marca roupa. Então, é a queixa mais frequente delas. As mulheres 20 mais, 30 mais, já é questão de estética mesmo. Que às vezes elas vêm reclamando que isso incomoda elas na relação. Tem pacientes também que reclamam que na relação, como acaba entrando na hora da penetração, aí tem dor, incômodo também. Às vezes por ser muito grande. Isso acontece às vezes? Acontece. Que coisa, não? E aí hoje tem sido mais procurado do que antigamente, como você colocou lá no Sim, post? hoje em dia elas procuram mais. E às vezes até a mãe já olha na menina e já vem com, tipo, já é grande, doutora, tô trazendo ela pra realmente fazer a correção. Então bem novinhas nesse caso, né? Porque se a mãe que tá levando... Sim, às vezes 16, 14 anos, elas já estão vindo no consultório pra resolver esse incômodo delas. E agora te ajudar, né? Vender o seu peixe, né? Hoje você faz isso, então, no seu consultório. E que outras coisas você faz nessa área de estética íntima? Clareamento íntimo é uma coisa que legal. Bastante. Clareamento íntimo é outra coisa bem bacana. E uma coisa legal que tem feito
dermato não coloca fio de PDO no rosto pra encher. Às vezes o rosto fica mais caidinho, mais murchinho por conta do emagrecimento. Na periquita também acontece a mesma coisa. Também? Das E pessoas aí que tão passa... Quem tá emagrecendo muito, tá acontecendo isso. Fica, elas vêm com essas queixas também. Gente, De que e o Monjaro, então, agora tá no O momento Monjaro de todo também mundo mexe fazer na muita periquita. cirurgia. Ai, gente, os meninos estão adorando, viu? Para vocês que estão aí assistindo, os bastidores aqui estão adorando os assuntos, né? Então, porque a pessoa emagreceu muito, aí o que acontece? Eu não sei, me explica. Porque ela perde a parte da gordura, que é onde dá aquela... Da sustentação? A sustentação, exato. E aí fica murcha. Fica murcha. Exatamente. Que coisa. Então você que está nos assistindo aqui... A periquita que teve essa situação, né? Se encontra nessa situação de periquita murcha. Essa foi boa. A doutora Yasmine tá aqui, gente, pra solucionar o seu problema. Daqui a pouco ela vai passar, calma, não fica ansiosa. Ela vai passar aqui o WhatsApp dela e onde você pode encontrá-la. E isso é importante porque surgem tecnologias, né, doutora? Sim. E formas de fazer isso talvez de uma maneira até confortável. Deve ter anestesia pra isso, com certeza, né? Tem, e essa parte de estética também É melhora... anestesia local? Como que é? Local? Local. Entendi. O que a gente faz consultório é local. E aí tem a parte pra frouxidão vaginal. Aí, ó, mais uma. Exatamente. Você que tá com frouxidão. Sabe, vamos jogar, já que o negócio é picante, vamos jogar. Já vamos jogar. Vai dar vários cortes isso, viu? Vai estar tudo aí na internet. Meu Deus. Vai. Sabe quando tem paciente que reclama quando tem relação, não fica fazendo barulho? Não sei. Tem paciente que reclama, que faz um barulho. E aí, pode ser por tá flácida a vagina. Ah, entendi. Mas barulho em que sentido? Barulhos altos? Na penetração. Tipo um pum vaginal, Ah, digamos assim. entendi, gente. Aí é frouxidão. É uma das coisas que a gente pode tratar e melhorar. Entendi. Outra São coisa... pessoas geralmente mais velhas que procuram, não? Faixa etária? Não, Não? varia muito, porque Não às vezes... necessariamente. E lubrificação também. Às vezes a paciente tem uma questão de que não é tão lubrificada e precisa hidratar, a gente também mexe nessa parte. Nossa, isso recentemente estava conversando com uma amiga. Dizem que depois dos 50 anos, por exemplo, quando passa até a pré-menopausa, né? Diz que fica mais seca. Mais seca, é verdade exatamente. isso? Porque o hormônio que a gente produz enquanto tá menstruando faz com que a nossa vagina fique lubrificada. Ah, tá. Então essa que é a causa. Aí a falta do estrogênio faz com que a vagina resseque. E aí a paciente começa a ter dor pra relação. Às vezes, muitas hoje em dia reclamam de coceira vaginal que não sabe de onde que vem. E aí você vai ver é simplesmente falta de hidratação, de lubrificação da vagina. E essa lubrificação ela tem que fazer por conta depois. Então, Não, hoje em dia existe aplicações de ácido hialurônico na vagina que é? ajuda, sim. Igual os que colocam assim? Sim. Que ajuda nessas coisas. Chocada! Não é só na boca. Gente, eu não sabia! É. Caramba, então Tem um universo inteiro pra isso. Pra isso, que legal. Tem ultrassom microfocado pra parte vaginal, pra incontinência urinária. Que também, tem essa parte também de incontinência urinária. Isso eu já tinha ouvido falar, que diz que tem muitos métodos, né? Tem pra muito. ajudar. Hoje em dia tem ultrassom microfocado, tem Frax, todas essas coisas pra ajudar mesmo. O que é isso, Frax? Frax é uma radiofrequência que faz Eu vou perguntar, gente, porque eu vou via tô vaginal perguntando. pra melhorar essa Entendi. parte de perda de incontinência urinária. Caramba, quanta coisa, né? Que a gente Muita nem coisa. sonha que existe, né? Uhum. E aproveitando o gancho dessa mesma pergunta, pós-gravidez. Então, a pessoa, ela teve bebê, quem teve parto normal. Uhum. Aí, como que funciona? Teve parto normal, pergunta besta, né, gente? Mas eu não sei, eu tô perguntando. Teve parto normal. Tem casos que gera, talvez, uma frouxidão, ou gera algum... Tem o negócio do piquezinho, que diz que faz em alguns casos que precisa. Alguns casos muito específicos é o chamado episiotomia, que é pra aumentar o canal vaginal. Isso. E não ter que grandes quando tem lá lacerações. o Exatamente. normal. Aí como que funciona? Uhum. Se ela fez isso, depois ela tem que fazer algum tratamento? Não, em teoria, se ficou fechadinho, bonitinho na recuperação dela, porque não deixa de ser um corte e uma cirurgia. Assim, Exatamente. Então, se ficou tudo bem no pós-operatório, não tem um porquê. Às vezes, pode acontecer da paciente ter uma infecção ali no local e ficar um pouquinho mais aberto a vagina.
no pós. Aí a gente caramba. precisava fazer a correção, que é a perineoplastia, que é a correção do períneo, pra melhorar isso daí. Nossa. E aí dá pontos. Seria Exatamente. isso, pontos. Daí é procedimento cirúrgico, né? Daí tem que ir pro hospital. E é no hospital que é feito. É, porque Caramba. daí é uma cirurgia muito dolorida, não dá pra fazer só com As outras local. que você citou são em consultório, dá pra fazer em consultório. Dá, não, porque são aplicações e ultrassom microfacada é tranquilo, tranquilo, exatamente. Mas essas outras não. Tem que Nossa, ser gente, olha em hospital. quanta coisa que a gente aprende, né? Eu falo que eu faço um monte de consultas grátis aqui, os médicos vêm aqui, a gente pergunta tudo quanto é coisa, e você começa a olhar e fala assim, caramba, é muito conhecimento. É São verdade. coisas que a gente não sabe, nem que existe, né? Sim. E aí você vai perguntar e ver que é um universo, como você disse, de soluções que encontra para todas as mulheres de todas as idades, né? Uhum. As gestantes, no período, no puerpério, como você citou, tem muita coisa que é importante saber. Então isso é Sim. muito legal. E aí o que eu falo para as pacientes, uma das outras, tipo, um gancho, né, que elas reclamam bastante é de incontinência urinária. Uhum. Tanto logo depois da gestação, a gente sabe que pode acontecer, mas hoje em dia, como a mulher, a expectativa de vida é maior de todo mundo, a mulher se queixa mais de perda de urina, né? E uma coisa que eu falo para minhas pacientes, que o ideal era que todo mundo, a gente treina braço e perna, né? Mas ninguém lembra de treinar os músculos da parte pélvica. Eu nem lembrava desse assunto, nós vamos falar desse assunto agora. Não é? Esse assunto que a gente vai falar. Parte Como é que a pélvica, Kátia Damasceno pompoarismo. faz lá? Pompoarismo. Olha, eu ia deixar passar uma dessa, ainda bem que você lembrou. Pompoarismo. E como é que é o pompoarismo? Aí é importante o pompoarismo? É uma coisa que todo mundo deveria fazer, porque vai melhorar muito, né? Não adianta depois, com 40, 50, 60 anos, você querer melhorar, fazer uma cirurgia para correção só da incontinência urinária, que não melhora. Se a gente não tiver a nossa musculatura firme, beleza, para ajudar em tudo isso, não vai resolver só a E cirurgia. a pessoa que quer aprender? Isso aqui eu tô perguntando, mas eu já sei a resposta. A pessoa que quer aprender sobre ter os cursos, né? Tem curso, tem vídeo, pessoal, tem instrumentos também, bolinhas, Eu afins. não sei. É, se você olhar os cursos, normalmente as meninas indicam as bolinhas. Mas tem os Fisioterapeuta cursos é legal. que- Sim, que- os cursos que eu mexe acho mais interessante, porque você, né, consegue... já se auto-treina. Me ajuda! Sei que a doutora me ajuda. A pessoa já consegue treinar sozinha, né? Não, mas são exercícios que às vezes parada, assim, sem fazer nada, você pode estar fazendo, entendeu? Contraindo. Eu tenho uma pessoa que eu sigo e que ela dá esses cursos. Na verdade, Já passa o Instagram dela aí, eu a te gente vai passo. seguir. Ela dá esses cursos. Na verdade, eu não sei se ainda tá tanto no foco dela. Mas ela fazia muito desses cursos de pompoarismo. Eu até uma vez comprei pra ver como que era esses cursos. E aí ela falava, gente, você tá conversando, fica contraindo lá embaixo pra ajudar. E conta, né? Igual a Kátia. Ainda ninguém tá A sabendo. Kátia ensina, né? 1, 2, 3, solta. 1, 2, né? Assim? Exatamente. Eu fiz o curso, gente. É interessantíssimo. Inclusive, até a gente tava citando, vocês ficam rindo, né? Inclusive, a Mulher gente tava sofre. citando. Você tem que fazer tudo isso aí. Senão... E, gente, eu não sei se elas trazem isso também pra você, né? Entrar mais na parte sexóloga do que na parte ginecologista, né? Mas no meu caso, que eu já fui casada, né? Gente, tem muita coisa que auxilia demais ali. É uma massagem tântrica. Tem um curso lá, é online, vai fazer, tem um faça. curso, é verdade, tem Tem o esses cursos pompoarismo, também. faça. Tem o curso, não sei, faça também. Faz todos os cursos. Tem Eu sou mesmo. adepta dos cursos, viu, meninas? Façam. Façam, é bom. importante ter. Tira dúvidas também durante sim, o curso. também no curso. Você aprende a fazer um monte de coisa legal. Aí vocês saem da vida monótona de vocês, né? Não é assim? Incrementa, né? Dá uma Traz apimentada na relação. na relação. É sobre isso. E às vezes tem médico que precisa falar, né? Se a pessoa é mais conservadora, não busca essas coisas, às vezes o médico vai dar uma dica. Você faz isso, não faz não? Sim, com certeza. É importante Eu sempre falo fazer. para as pacientes. Porque daí elas começam a falar, né? Meu relacionamento tá muito monótono, Não, então não tem bora, mais filha, bora vontade. estudar, Essas né? coisas também melhoram, Tá né? monótono, vamos estudar. O que você pode fazer a respeito? Então, Agir, ó, vamos. Pompoarismo, gente. Então, Massagem, já é uma boa. tântrica. Ela vai deixar o link aí, não. Esses links você não vai pôr, não, né? Não, por vamos aí. vamos indicar Vamos os gravar um profissionais. curso. Vamos gravar um curso sobre isso. Então, gente, é sobre isso. E agora eu vou chegar aqui numa outra fase do nosso podcast aqui com a doutora. Nós estamos organizando um evento, né, doutora? Sim. Um evento para gestantes. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso. Vai ser dia 1º de agosto. De agosto. Que horário?
2 horas da tarde. 2 horas da tarde, a gente tá organizando, tô ajudando aqui a doutora na organização desse evento. E lá a gente vai ter o quê? Vai ter os exercícios de fisioterapia pélvica, é isso? Sim, Para gestantes. para auxiliar gestantes, né? Para elas Brindes. entenderem o que é isso, porque às vezes o paciente vezes não não tem nem sabe. contato. Exato. E não serve só para quem quer parto normal. Serve para qualquer gestante, mesmo que queira cesárea. Ai, boa. Auxilia na Bem dor lembrados. pélvica, entendeu? Então, isso daí é Certo. importante. É uma das coisas que eu acho que Vai super ensinar vale o esses investimento. exercícios, Exatamente. E aí eu chamei também uma enfermeira pra gente Isso. conversar sobre a amamentação, os cuidados do bebê no pós-parto. E a gente bateu um papo. E fora isso, tem a fisioterapeuta, tem a enfermeira e as fotos também. Sim, Você vai ter fotos. uma parceria com um fotógrafo e tudo mais. Isso. E os brindes e tudo, vai ter muita Vamos fazer coisa um nesse sorteio evento. lá, né? Gente, Vários vai ser uma sorteios. tarde especial aí pras gestantes. Então, você que está nos assistindo aqui, ó, no YouTube, e você também aqui que está no Instagram no ao vivo, nós teremos um evento no dia 1º de agosto com a doutora Yasmine Nasser. Ela vai estar organizando, nós estaremos, né, doutora? Nossa. Organizando esse evento para gestantes no Salão da UAB, aqui em Presidente Prudente. Então, você que ainda não entrou em contato, tá aí o meu Instagram, pode me chamar no meu Instagram Sim. ou no Instagram da doutora Yasmine. Eu preciso também, doutora, que você olhe agora para essa câmera aqui, ó, e fala pro pessoal onde eles podem te encontrar no Instagram, até para inscrição desse evento, né? Para te chamar lá no direct, como que vai fazer? O endereço da sua nova clínica, Sim. que agora nós estamos aí no novo endereço, tá ficando lindo. Gente, já vi as fotos. Não podemos dar spoiler aqui, senão então. colocaria. Mas vai ter a reinauguração em breve e tudo mais. E traga pro pessoal onde que eles podem te encontrar. Tá. Então, no meu Instagram, gente, eu sou super aberta. Sempre mandam dúvidas lá pra mim. Eu sempre Aí, respondo. aproveitem! Dão umas orientadas em breve, rápida, porque às vezes é muita coisa, a gente não consegue dar tanta atenção que nem precisaria. Mas eu atendo no consultório aqui em Presidente Prudente. Tenho consultório em Oswaldo Cruz também, Ah, é verdade. né? Em breve tô mudando de endereço. Vou estar vindo aqui pra Washington Luiz. Esperamos que a obra termine agora, Não tem que acabar. Eu começo quero de gravar julho. vídeos lá. Também quero, estou nessa expectativa. É a virada de chave. Sim. E Você passou o Instagram? Instagram é doutora_Yasmine Nasser. Não tem o E. Yasmine Nasser. E o novo endereço, não vá lá ainda, porque ainda está em reforma. É na Washington Luiz, em frente ao laboratório LAPAC, que é de anatomopatológico. Isso, sei onde é. Muito bom. Estaremos por lá. Gente, quanto conhecimento, vocês viram? Quando eu falo pra vocês que o podcast, que o episódio vai ser daqueles, ele é daqueles. O William vai, quando soltar esses cortes aqui, ó, o Eloy também, né? Nós vamos ter muitos cortes do Eloy, do William, pra postar, Várias pra coisas, viralizar né? geral, porque é muito assunto importante pra vocês que gostariam de saber mais sobre gestantes, sobre toda essa parte da ginecologia, que a gente quer perguntar muitas vezes e não... Às vezes não tem, né, Não, oportunidade, ou tem a oportunidade e não quer. Então está tudo aí para vocês assistirem. Volta aí no vídeo, anota suas dúvidas, depois chama a doutora aí no Instagram para agendar uma consulta para vocês. E é sobre isso, gente. Tenham uma excelente tarde. Muito obrigado, doutora, Obrigada por a ter você, participado Karina. aqui com a gente, ter aceitado o convite. Será sempre muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço pelo convite. E antes de encerrar, quero agradecer, gente, o Hair Fit Salões de Beleza, que tem 2 unidades aqui em Presidente Prudente, uma em Maringá, que fez toda essa produção de hoje. Olha esse cabelo, né? Essa escova maravilhosa feita pelo Gui, essa make linda feita pela Gabi. Então, agradecer aí a Vanessa e toda a equipe do Hair Fit Salões de Beleza.